Eu acordei naquela manhã esperando o cheiro de café e a rotina de sempre. Meu esposo, João, estava sentado na beira da cama, mas ele parecia diferente. Olhava para o quarto como se fosse a primeira vez. Chamei seu nome, dei um toque no braço dele e ele se afastou assustado. Seu olhar não tinha o brilho de reconhecimento que eu conhecia há 10 anos. Ele me perguntou com uma voz hesitante quem eu era. O médico confirmou: amnésia retrógrada. Um impacto de concussão leve durante um jogo de futebol amador. Ele se lembrava de quem ele era, mas a última década, nosso casamento, a compra da casa, nossas piadas internas, simplesmente havia sumido. Meu mundo desabou. Eu estava casada com um estranho que ocupava o corpo do homem que eu amava profundamente. A dor não era apenas por perdê-lo, era ver a confusão em seus olhos toda vez que eu tentava reintroduzir uma recordação preciosa. A terapia tradicional não funcionava. Ele era educado, mas distante. Eu me recusei a aceitar essa situação. Eu não ia apenas esperar que ele se lembrasse. Eu precisava agir, lutar por ele. Eu decidi que, se ele não conseguia resgatar nossa história, eu criaria uma nova. Eu fiz algo que parecia loucura, algo que exigiu que eu revisitasse cada etapa do nosso namoro, mas de uma maneira totalmente nova, sem forçar o passado. Eu tive que reconquistá-lo, do zero. E o que eu fiz para fazê-lo se apaixonar pela mesma mulher 2 vezes? Bem, é a parte que ninguém jamais esperaria. Antes de eu mergulhar nos detalhes de como eu montei esse plano de reconquista, quebrei a rotina e o reapresentei à nossa conexão, eu peço um favor a você. Deixe seu like para que essa história alcance quem precisa de inspiração, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nada. Agora me diga sinceramente, se o amor da sua vida acordasse amanhã sem qualquer lembrança de quem você é, qual seria a primeira ação extrema que você tomaria para resgatar essa conexão? Deixe sua resposta pensada aqui nos comentários. O ar no quarto estava pesado, denso, como se toda a felicidade acumulada nas últimas 2 décadas tivesse sido sugada abruptamente, deixando apenas o vácuo. Eu o encarei. Ele me encarou. Não havia maldade nos olhos dele, apenas uma cortesia distante e ligeiramente confusa. A mesma que ele dedicaria a uma vizinha recém-mudada que tivesse invadido a casa por engano. Meu coração estava em um estado de guerra civil. Uma parte de mim gritava para abraçá-lo, implorar que ele parasse de brincar. A outra, a parte fria e racional que o médico havia acabado de ativar com palavras cirúrgicas sobre amnésia dissociativa global, sabia que aquele homem, fisicamente o meu marido, era agora um estranho. A porta se fechou com um clique silencioso. O som minúsculo reverberou na sala imensa da nossa vida. Eu estava sozinha com ele. O meu primeiro instinto foi o desespero mais puro. Eu me sentei na beira da cama, as mãos tremendo tanto que precisei segurá-las com força nas minhas coxas. Você tem certeza que não se lembra de nada? Minha voz saiu um sussurro áspero, irreconhecível, carregada de uma súplica que parecia ridícula no momento em que a pronunciei. Ele olhou para a aliança de ouro na mão dele, depois para a minha, e balançou a cabeça com uma lentidão agonizante. As informações. Eu sei que sou casado. Eu vejo o anel. Mas a pessoa... Ele apontou para mim hesitante. Sinto muito. Eu não sinto nenhuma conexão. É como ler uma ficha técnica. É você, mas não é. Não é? As 2 palavras eram um abismo. Eu havia gasto metade da minha vida construindo essa eu para ele, essa nós. E em um piscar de olhos, eu havia sido reduzida a uma nota de rodapé esquecida. Eu sabia que precisava começar imediatamente o resgate. Meu plano inicial, antes de toda a teoria médica me atingir, era simples: bombardear. Eu peguei meu celular, procurei o álbum de casamento. Aquele dia, o ápice da nossa promessa, a prova visual e sonora da nossa paixão. Olha, eu disse, estendendo o aparelho. Nós estávamos na praia. Você chorou muito lendo os votos, lembra? Você disse que eu era a sua âncora.
Ele pegou o telefone e estudou a imagem como se fosse um artefato histórico. Sua expressão era de estudo, não de emoção. Ele reconheceu o terno, o cenário, mas o homem sorrindo na foto não parecia familiar para ele. É uma bela foto. Você estava muito bonita. Mas eu não sinto o que o homem na foto sentia. Ele me devolveu o aparelho. O telefone parecia queimar nas minhas mãos. Naquela hora, eu entendi a magnitude do meu erro. Eu estava tentando forçar o encaixe de uma memória que não estava lá. Eu estava exigindo intimidade de um cérebro que havia deletado a chave de acesso. Cada foto, cada vídeo, cada lembrança detalhada que eu joguei na cara dele só servia para aumentar a distância. Ele sentia pena. Eu lia isso na ligeira inclinação da cabeça dele, no olhar de "sinto muito que você esteja passando por isso", um olhar que jamais deveria ser dirigido a uma esposa. A noite caiu. Eu me senti invadida pelo pânico. Como dormir? Onde dormir? Eu não podia deitar ao lado dele. Compartilhar o espaço físico do nosso ninho, sabendo que ele me via apenas como uma mulher chorosa que insistia em chamá-lo de amor, seria torturante para mim e profundamente desconfortável para ele. Aquela foi a primeira ação extrema e talvez a mais dolorosa que tomei. Eu me exilei. "Eu vou dormir no quarto de hóspedes", eu anunciei, tentando manter a voz estável, profissional. Eu precisava ser a cuidadora, a enfermeira, a estranha que se importava, mas não a esposa rejeitada. "Você precisa de espaço. Eu preciso que você se sinta seguro na sua casa. Por favor, descanse." Ele suspirou, aliviado, e a visão desse alívio me atravessou como um punhal de gelo. Ele estava feliz por eu estar saindo. Eu peguei um travesseiro e um cobertor, os braços abraçando o tecido como se fossem a única coisa que me mantinha inteira, e caminhei até a porta. Antes de fechá-la, eu o olhei mais uma vez. Ele já estava deitado, olhando para o teto. Um homem completamente isolado, perdido dentro de si mesmo. Fechei a porta e desmoronei no corredor. Não permiti um grito, apenas lágrimas silenciosas e viscosas que queimavam a pele. Eu chorei pela vida que tínhamos perdido. Chorei pela estranha que eu havia me tornado. Eu chorei pela solidão avassaladora de amar alguém que está ali, mas não te reconhece. O dia seguinte amanheceu, e eu sabia que não podia continuar vivendo como a senhora Arrependimento. O plano de reconquista, o único caminho, começou a se formar, dolorosamente lúcido. Eu tinha que parar de ser a esposa e começar a ser a pretendente. Eu precisava desmantelar 20 anos de rotina e intimidade e reconstruir a atração do zero, como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez em um café movimentado. Eu precisava de uma nova identidade para ele, amiga, companheira e, crucialmente, interessante. Quando desci para a cozinha, ele estava sentado à mesa bebendo café, nosso café. Eu sempre o preparava forte e com um toque de canela que ele adorava. "Bom dia", eu disse, entrando na cozinha com uma energia forçada, quase teatral. Não o abordei com ternura, mas com a casualidade que se dirige a um colega de trabalho. "Você conseguiu dormir?" "Sim, obrigado. Desculpe o transtorno." Ele parecia envergonhado por me causar tanto inconveniente. Eu preparei minhas torradas, agindo como se fosse a coisa mais natural do mundo ter um homem em casa que era simultaneamente meu e não era. "O café está bom?" perguntei, sem parecer que a resposta determinaria minha felicidade pelo resto do dia. "Sim, está ótimo. É, um toque diferente." "Canela?" "Sim", eu sorri. Um sorriso real, não forçado pela dor. Um sorriso de quem compartilha um detalhe trivial e agradável. "Eu sempre coloco um pouco. Você pode me dizer se ficou muito forte hoje, para eu ajustar amanhã." Eu o tratei como um hóspede de valor inestimável. Eu não disse, "Você ama canela, sempre amou." Eu disse, "Me diga o que você gosta." Eu estava dando a ele o poder da descoberta, permitindo que ele definisse o novo paladar dele, sem impor a memória do velho. O desafio, eu descobri rapidamente, estava nos filhos.
Eles eram a prova viva da nossa união e, para ele, eles eram duas crianças adoráveis, mas sem a profunda ressonância de paternidade que deveria existir. Eu tive que supervisionar a interação, traduzindo o desinteresse educado dele em: papai está um pouco doente e precisa descansar, mas ele ama vocês. A dor de ver meus filhos, o resultado mais lindo do nosso amor, sendo tratados com polidez, era quase insuportável. Eu me senti como um escudo, absorvendo a radiação da tristeza, para que eles recebessem apenas o calor residual. Eu sabia que não podíamos mais viver naquele silêncio tenso. A rotina era a assassina da atração, mesmo antes da amnésia. Agora, a rotina de um lar sem memória era um deserto. Eu comecei a mudar, radicalmente. A primeira coisa que fiz foi mudar o ambiente. Retirei as fotos óbvias, aquelas que gritavam: nós éramos felizes. Substituí-as por paisagens neutras, livros que ele nunca tinha lido. Eu transformei nossa casa em um espaço neutro, um laboratório onde uma nova atração poderia florescer, livre do peso de um passado que ele não podia carregar. Eu comecei a me vestir de forma diferente, não para seduzir no sentido vulgar, mas para chocar a percepção que ele tinha de mim. Se ele me via como a dona de casa em pijama, eu me apresentava com roupas que ele nunca me viu usar, algo que dissesse: eu sou uma mulher com uma vida própria e interessante, e casualmente eu moro aqui. Meu plano era simples, mas exaustivo. Eu o convidaria para sair, todos os dias. Eu não o convidaria para o nosso restaurante favorito ou para um filme que já tínhamos visto 10 vezes. Eu o convidaria para experiências novas, que gerassem memórias que pertenceriam apenas àquele novo começo. Eu precisava que ele tivesse uma lembrança de mim, a nova eu, que não estivesse contaminada pela figura nebulosa da esposa que ele perdeu. A primeira vez que eu o convidei, ele hesitou. Sair? Para onde? Para o Museu de Arte Moderna. Eu nunca fui. Você gostaria de me fazer companhia? Não como seu dever, mas como um favor a uma pessoa que está entediada em casa. Ele concordou, confuso, mas intrigado pela novidade. Enquanto nos preparávamos, eu olhei para ele. Ele estava vestindo a camisa que eu comprei para ele há anos. O cheiro do sabão de roupa era o mesmo. Mas ele parecia mais jovem, talvez porque o peso das responsabilidades passadas não estava em seus ombros. Ele estava limpo, uma folha em branco. E eu pensei: a mulher que ele conheceu era previsível, confortável, segura. Essa nova eu é uma exploradora. Nós saímos pela porta, estranhos de mãos vazias em um mundo familiar. Eu não o toquei. Eu mantive uma distância respeitosa. Eu não falei sobre o passado. Eu falei sobre o presente, sobre o tempo, sobre o livro que eu estava lendo. Eu fiz perguntas abertas sobre o que ele achava do mundo, sobre a música que tocava no rádio. E pela primeira vez, ele respondeu de verdade. Ele sorriu. Não o sorriso de pena, mas o sorriso de um homem que estava genuinamente engajado em uma conversa leve e sem cobranças. Naquele momento, enquanto dirigíamos para o museu, eu senti uma faísca tênue. Não era amor, não era intimidade. Era curiosidade. E a curiosidade, eu percebi, era o solo fértil onde eu precisava plantar as sementes da nossa reconexão. Eu não estava resgatando o passado, eu estava seduzindo o futuro. E eu faria o que fosse preciso para que aquele homem se apaixonasse por mim de novo, custasse o que custasse a minha alma. Chegamos ao Museu de História, um lugar que detestávamos abertamente na época do nosso namoro, mas que havíamos revisitado por ironia no nosso primeiro aniversário de casamento. A fachada de pedra cinzenta parecia engolir a luz do sol, assim como a amnésia engolia minha felicidade. Eu o observei enquanto ele parava em frente a um busto de mármore antigo. Ele não estava vendo a arte. Ele estava me vendo. Eu senti o peso do seu olhar em minha nuca, um escrutínio frio, desprovido de qualquer calor familiar. É um bom pedaço de pedra, ele disse com uma voz desinteressada. Essa indiferença era um golpe seco. O meu Daniel costumava inventar histórias ridículas sobre as orelhas dos bustos.
sempre tentando me fazer rir com comentários absurdos sobre a falta de propósito das estátuas. Este homem era educado, mas estranhamente vazio. Eu respirei fundo, forçando um sorriso que parecia pesar uma tonelada. Eu não podia cometer o erro de assumir o passado. Eu tinha que construir algo do zero. Caminhamos pelas galerias e eu comecei a narrar a visita como se fosse uma guia turística. Eu o observava, procurando qualquer sinal de reação, qualquer resquício da alma que eu conhecia. Ele parou diante de uma pintura de paisagem com cores vibrantes. Era exatamente o tipo de arte que ele costumava detestar, chamando-a de agressão visual. Eu me aproximei, meu coração acelerado. Essa luz, comentei, ela tem uma qualidade de melancolia, não acha? Parece o fim de um dia que nunca deveria ter acabado. Ele se virou e seus olhos azuis, os mesmos olhos que conheciam a geografia da minha alma, me avaliaram como se eu fosse um objeto em exposição. Você é uma pessoa de metáforas, ele respondeu sem emoção. Eu estou tentando entender o que você está procurando aqui. É o quadro ou a reação que ele provoca? Minha garganta se fechou. Ele era inteligente demais. E sua desconfiança era palpável. Ele não estava tentando ser gentil. Ele estava tentando me decifrar, como se eu fosse um quebra-cabeças complexo que havia aparecido inesperadamente em sua vida. Eu estava sendo investigada pelo meu próprio marido. Aquele foi o momento em que a tática da curiosidade se transformou em uma arma de duas pontas. Eu estava atraindo-o, sim, mas também estava me expondo a uma rejeição metódica. No almoço, em um café minúsculo perto do museu, o silêncio era uma pressão constante. Eu não podia falar sobre o nosso apartamento, nosso cachorro ou a viagem que fizemos à Itália. Eu precisei inventar uma história sobre o meu trabalho, exagerando a complexidade e diminuindo a importância. Eu precisei personificar uma mulher que era vagamente familiar, mas completamente independente dele. Você parece muito segura de si, ele disse, mexendo o café. Você não me conhece, retruquei, com uma leveza forçada. Eu sou uma coleção de inseguranças muito bem disfarçadas. Essa foi a primeira vez que vi um lampejo, não de amor, mas de interesse genuíno. O Daniel que eu conhecia sempre se sentiu atraído pela vulnerabilidade que vinha mascarada de força. Eu havia encontrado um caminho, uma fresta no muro da amnésia. A tarde se arrastou. Eu precisava encerrar o passeio antes que a exaustão emocional me fizesse desabar. A fachada de mulher forte, intrigante e misteriosa estava consumindo cada grama da minha energia vital. Fingir que a história de 10 anos de vida compartilhada era apenas uma conversa agradável com um estranho era a quimioterapia mais dolorosa que eu já havia enfrentado. Quando retornamos ao carro, sugeri que preparássemos o jantar em nossa casa. Eu o chamei de meu apartamento, propositalmente. Eu precisava trazê-lo de volta para o epicentro da nossa vida sem que ele percebesse o significado daquele território. Enquanto dirigíamos para o nosso lar, o lar que ele havia decorado comigo, onde tínhamos assinado a hipoteca e pintado as paredes em noites tardias, eu preparei minha próxima jogada. Eu faria o risoto de fungo, que era o prato favorito dele, o prato que ele sempre pedia para eu fazer em noites de celebração. Eu o faria, mas não mencionaria a memória. Seria um teste sensorial, uma tentativa desesperada de despertar algo instintivo, algo que o cérebro não conseguia deletar completamente. Ao entrarmos no apartamento, ele parou na soleira. Eu o vi analisar o ambiente. A estante de livros, o cheiro de lavanda que eu sempre mantinha. Ele não reagiu com reconhecimento, mas com uma estranha familiaridade. Não era como se ele estivesse visitando um estranho. Era como se estivesse visitando um lugar que deveria ser dele, mas que havia sido roubado. É aconchegante, ele murmurou. Obrigada. Fico feliz que você ache isso. Respondi, evitando a tentação de dizer. Nós compramos este sofá juntos. Você odeia a cor, mas eu o convenci a aceitar. Fui para a cozinha, deixando-o na sala. Eu precisava daquele tempo sozinha.
A máscara estava rachando. Olhei para a faca de cerâmica que usávamos todos os dias e, por um instante fugaz, desejei que toda aquela dor acabasse. Chorei em silêncio e rapidamente, lavando o rosto antes que ele notasse a vermelhidão ao redor dos meus olhos. Eu não podia permitir que ele me visse sofrer. Sofrimento é repulsivo para um estranho. Voltei para a sala de estar, exibindo a compostura de uma anfitriã perfeita. Ele estava examinando o mural de fotos na parede. Meu sangue congelou. Aquele mural era o nosso álbum de 10 anos. Fotos do casamento, das férias na Patagônia, dos aniversários, dos amigos. Eu não tive coragem de tirar as fotos. Remover a prova de nossa existência parecia uma renúncia final. Ele estava olhando para uma foto em particular. Nós dois, jovens e bobos, em uma praia. Eu estava com um biquíni ridículo e ele me segurava no colo, rindo de algo que eu havia dito. A felicidade era quase agressiva, tão vívida. Eu me aproximei lentamente. A tensão era tão densa que eu podia sentir o sabor metálico dela na minha boca. Essas pessoas parecem muito felizes, ele disse. Não era uma pergunta, era uma constatação distante. Eu forcei um sorriso melancólico. Eles eram. O fotógrafo era bom. Ele virou-se para mim, a seriedade pesando em seu rosto. Você está nessa foto? Sim, estou. Eu mantive minha voz estável, uma montanha de gelo por cima de um vulcão em erupção. Quem é ele? A pergunta dita de forma tão casual me rasgou ao meio. Ele era eu, era nós. Era o homem que jurou me amar na saúde e na doença. Ele é alguém que eu amei muito, sussurrei. Não era mentira, era uma verdade mutilada. Ele deu um passo na minha direção. Pela primeira vez eu senti o perigo da nossa proximidade. Eu não era mais a esposa em luto, mas a mulher que falava de um amor passado, instigando o ciúme de um estranho que ocupava o corpo do meu marido. E por que ele não está mais aqui? A voz dele era baixa, rouca. Porque às vezes, eu expliquei, sentindo as lágrimas subindo, mas prendendo-as com uma força sobre-humana. As pessoas mudam. Ou elas se perdem de si mesmas de maneiras que você nunca espera. Ele inclinou a cabeça, estudando-me. Aquele olhar não era o de um paciente. Era o olhar de um homem sendo provocado. Eu me afastei, voltando para a cozinha, sabendo que tinha plantado a semente de uma rivalidade emocional. Eu o havia posicionado contra o fantasma do Daniel que ele não lembrava ser. Enquanto o risoto cozinhava, o aroma de vinho branco, arroz arbóreo e cogumelos preencheu o ar. Era um cheiro inconfundível. Ele apareceu na porta da cozinha, escorado no batente. O que é esse cheiro? Risoto de fungo. Espero que goste. Ele fechou os olhos por um momento. Um gesto sutil, mas que me fez prender a respiração. Não era uma reação normal a um simples prato. Parecia que aquele cheiro estava ativando algo profundamente enterrado. Uma lembrança olfativa que o corpo guardava. Jantamos na nossa mesa de jantar. Eu não me lembrava da última vez que uma refeição havia sido tão tensa e, paradoxalmente, tão íntima. Eu falava sobre assuntos neutros, mas cada movimento meu, a forma como eu servia o vinho, a maneira como eu passava o sal, era uma coreografia ensaiada ao longo de uma década de convivência. Você tem um jeito, ele disse, largando o garfo. Um jeito de olhar para as coisas como se elas tivessem segredos que só você entende. Eu olhei para ele, sentindo o calor do vinho subindo pela minha garganta. Eu estava cansada da performance. Eu precisava de um ato final para aquela noite, algo que definisse se eu tinha avançado ou se eu deveria desistir. Eu te conheci hoje, eu disse baixinho. Ele franziu a testa. Eu também te conheci. Não, eu corrigi. Eu conheci a pessoa que você é agora. E essa pessoa é fascinante. Mas o que me consome é o que eu sinto que está faltando, o que eu não consigo acessar. Eu me levantei e tirei os pratos da mesa, movendo-me com uma lentidão deliberada. Eu sabia que ele estava me seguindo com o olhar. Eu não era mais sua esposa, mas eu estava agindo com toda a intimidade possessiva que uma esposa tem.
Eu estava invadindo o espaço dele e ele estava permitindo. Ao chegar à pia, ele estava atrás de mim, muito perto. O calor do seu corpo era um lembrete físico da nossa história. Ele colocou a mão no meu ombro. Não era um toque romântico, era um toque de contenção de alguém que está tentando resolver um mistério. Eu sinto que deveria saber quem você é, ele confessou. A vulnerabilidade em sua voz me quebrou internamente. Eu olho para você e meu corpo reage de uma forma estranha. Eu não sei se é atração ou se é o que você disse. Memória. Mas eu me sinto em um precipício. Eu me virei e estávamos a centímetros de distância. Nossos narizes quase se tocando. O cheiro dele, o sabonete, o perfume de couro que ele usava, era o único pedaço do meu marido que eu ainda tinha. Eu te sinto em um precipício e eu também estou lá, murmurei, minha voz mal audível. Você não lembra de mim, mas eu te lembro. E você não faz ideia da tortura que é amar alguém que te olha como se você fosse um enigma. Foi um movimento arriscado. Eu revelei a profundidade do meu envolvimento sem revelar a verdade do nosso casamento. Era a vulnerabilidade máxima controlada, a confissão do amor que eu tinha, apresentada como a intensidade de uma paixão repentina. Ele hesitou. Seu olhar percorreu cada traço do meu rosto, buscando uma resposta que seu cérebro não podia fornecer. E então, ele tomou uma decisão. Ele me beijou. Não era o beijo do meu marido. Não tinha a familiaridade, o conforto, a dança pré-programada de 10 anos de intimidade. Era um beijo hesitante, exploratório, carregado de dúvida e de uma curiosidade voraz. Era o beijo de um estranho que estava tentando se agarrar a um pedaço de terra firme em meio à sua própria tempestade. Eu não pude evitar. Eu retribuí o beijo com uma ferocidade desesperada. Naquele momento, eu não estava beijando o homem amnésico. Eu estava beijando o futuro que eu estava lutando para construir. Eu estava beijando a esperança de que ele, o novo ele, pudesse se apaixonar por mim. E eu faria com que aquele novo beijo, aquela nova faísca, fosse forte o suficiente para queimar toda a calcificação da amnésia, custasse o que custasse a minha alma destroçada. Ele se afastou, seus olhos escuros e confusos. Ele não disse nada, apenas me olhou, e o silêncio daquela noite se tornou a prova mais aterrorizante de que eu estava ganhando a guerra, mas perdendo a mim mesma no processo. O recuo dele não foi brusco, não foi um tapa na minha face, mas foi infinitamente pior. Seus olhos, que há segundos eu imaginei estarem perto de acender uma chama, eram agora poços profundos de nada. Aquele beijo, para mim, era a reza mais urgente, o juramento de que eu o traria de volta. Para ele, era apenas um toque invasivo de uma estranha. Ele limpou os lábios de forma quase imperceptível, um gesto que fez o sangue congelar em minhas veias. Eu sinto muito, murmurei, mas a desculpa era vazia. Eu não sentia muito. Eu sentia desespero. Eu o amava tanto que estava disposta a pular qualquer cerca ética, a forçar qualquer memória. Por que você fez isso? A voz dele estava baixa, neutra, desprovida de julgamento, o que a tornava mais cruel. Eu não consigo. Eu não sinto que deveria fazer isso. Eu me afastei, sentindo a pele queimar onde ele tinha me tocado acidentalmente no ombro. Eu havia falhado. O esforço monumental de recriar a atmosfera, a proximidade, tinha sido rejeitado pela barreira impassível da sua mente. Naquele momento eu soube que a estratégia de reacender a atração física era prematura, talvez até destrutiva. Eu precisava ir além do corpo. Eu precisava de evidências irrefutáveis. O dia seguinte foi dedicado à arqueologia da nossa vida. Eu transformei a sala de estar em um museu pessoal, espalhando artefatos da nossa união. Não eram apenas fotos. Eram os cheiros, os sons, as texturas que compunham o universo dele. Coloquei para tocar no volume mais baixo a canção exata que tocava no nosso primeiro encontro, o jazz suave que ele sempre associava a noites chuvosas. Preparei o café na cafeteira italiana antiga,
que só ele sabia manusear corretamente e deixei o aroma de especiarias flutuando no ar. Ele desceu as escadas cauteloso como sempre e parou na soleira da sala. Eu estava sentada no sofá segurando o álbum de casamento, o objeto mais pesado e talvez o mais inútil de todos. "O que é isso?" ele perguntou, indicando a bagunça organizada. "Isto", eu disse, tentando injetar o máximo de calor e familiaridade na minha voz. "É o seu passado, o nosso. Eu quero que você veja, que sinta. Talvez algo ressoe." Eu abri o álbum, deslizando-o para o colo dele. Nossas fotos. Eu radiante, parecendo ter 20 quilos a menos de preocupação. Ele, com aquele sorriso que iluminava o mundo, sem a sombra de confusão nos olhos. Eu comecei a narrar. Eu não estava apenas descrevendo a imagem. Eu estava pintando o contexto. "Lembra-se deste dia? Aquele padrinho idiota derramou vinho na sua gravata. Você ficou tão zangado, mas eu te disse que você ficava charmoso de mancha." Ele olhava para as imagens, mas seus olhos deslizavam sobre nós como se fôssemos personagens de um livro que ele nunca tinha aberto. Ele via o homem parecido com ele, mas não o sentia. "Você tem certeza que estas fotos são reais?" ele perguntou, a voz quase um sussurro. Aquilo me atingiu como um choque elétrico. Eu olhei incrédula. "Claro que são reais, somos nós." "Parece montado. Vocês parecem muito felizes, perfeitos demais." Eu fechei o álbum com um baque seco que ecoou na sala silenciosa. Perfeitos demais. Para ele, nossa história de 10 anos era uma narrativa de ficção científica, muito bem produzida, mas desprovida de substância. Eu estava tentando forçar uma intimidade que para ele não existia, e isso o estava afastando ainda mais. Eu estava sendo a diretora histérica de um filme biográfico que o ator principal se recusava a protagonizar. A partir daquele dia, a frustração virou rotina. Eu estava vivendo uma performance ininterrupta. Eu tinha que manter a compostura da esposa amorosa e paciente, enquanto internamente eu gritava de dor. À noite, quando ele finalmente dormia no quarto de hóspedes que havíamos improvisado, um lembrete constante da nossa separação física e mental, eu descia até a cozinha, me agarrava à bancada e chorava em silêncio, até sentir náuseas. Eu me tornei uma sombra. Não podia me vestir como eu gostava, pois ele não reconheceria. Tinha que cozinhar as refeições que ele gostava, mesmo que meu estômago estivesse embrulhado. Eu falava sobre o passado dele, o trabalho dele, os amigos dele. Eu era o repositório ambulante da sua identidade perdida. Mas quem era eu neste processo? A mulher que amava o homem em recuperação? Ou a babá emocional de um estranho familiar? Eu não sabia mais. Eu me lembrei da minha mãe me dizendo uma vez: "Quando você se perde tentando salvar alguém, você só acaba com 2 vítimas." Eu estava chegando lá. O ponto de virada veio 3 semanas depois, em um momento de banalidade brutal. Eu estava esgotada. Não havia dormido mais de 3 horas seguidas em meses. Meu trabalho estava desmoronando, meus amigos tinham parado de ligar, cansados de ouvir a mesma história de dor sem fim. Ele estava na sala de jantar, tentando montar um quebra-cabeça que eu havia comprado, buscando alguma atividade que preenchesse o vazio de seu tempo. Eu estava tentando arrumar a prateleira de temperos, algo que normalmente faríamos juntos em um sábado preguiçoso. Ele tinha um ritual. Os temperos fortes, páprica, cominho, ficavam na prateleira de cima, os suaves, orégano, manjericão, na de baixo. Era uma ordem lógica para ele. Eu o ouvi tossir. Ele estava engasgando. Corri para a sala e vi que ele havia colocado um pequeno pedaço do quebra-cabeça na boca. Ele não estava tentando engolir. Ele estava mordendo, como se tentasse sentir a textura, entender o material. "O que você está fazendo?" Minha voz era aguda, não de preocupação, mas de pura exasperação. Ele me olhou, os olhos arregalados, a peça de papelão ainda na mão. Eu não sei. Eu só queria sentir. Você não pode colocar as coisas na boca. Você é um adulto." Eu gritei,
e o som rasgou o ar. Eu não estava mais falando sobre o quebra-cabeça. Eu estava gritando sobre o fato de que eu tinha que ensiná-lo a viver, a respirar, a ser ele mesmo, e ele não conseguia sequer lembrar-se de hábitos básicos. Você acha que eu sou uma criança? Ele rebateu a primeira vez que ele demonstrou irritação genuína em vez de confusão. Você age como uma. Eu sou sua esposa. Eu sou sua memória, sua guardiã, sua vida. E você nem sequer se lembra como usávamos o abridor de latas. Você não lembra de como beijar. Você não lembra de como ser o meu marido. As palavras jorraram de mim como lava, incontroláveis, quentes. A pressão que eu vinha sustentando por meses se rompeu. Eu peguei o quebra-cabeça e o atirei contra a parede. As peças explodiram em 1 milhar de fragmentos coloridos. Eu não aguento mais, eu solucei, as mãos tremendo. Eu não sei quem você é, e você não sabe quem eu sou. E eu estou tentando manter este casamento vivo sozinha, tentando te dar a sua vida de volta. E você simplesmente me olha como se eu fosse louca. Eu desabei no chão da sala de jantar, encolhida entre os cacos da nossa história. Eu não me importava mais com a compostura, com o que ele pensaria, se ele se assustaria e fugiria. Eu estava esgotada demais para me importar. Eu parei de ser a esposa perfeita, a enfermeira dedicada, a guia turística do passado. Naquele momento, eu era apenas uma mulher quebrada. Ele não gritou de volta. Ele não saiu correndo. O silêncio que se seguiu à minha explosão era diferente dos silêncios anteriores. Não era o silêncio da confusão ou da distância clínica. Era o silêncio da contemplação. Levantei a cabeça, o rosto inundado de lágrimas e ranho, e o vi. Ele não estava me olhando com a indiferença fria de antes. Ele estava me olhando com algo que parecia espanto e uma ponta de pavor. Ele viu a verdade da minha dor. Não a dor fabricada pela perda romântica, mas a dor crua da sobrecarga humana. Ele se ajoelhou lentamente, não para me abraçar ou me consolar, mas para ficar na mesma altura. Ele pegou uma peça do quebra-cabeça que estava perto do meu pé. Eu sei que você está sofrendo, ele disse a voz rouca. Não era a voz do meu marido que se lembra, mas a voz de um ser humano que reconhece a angústia em outro. Eu não sei quem você é de verdade, mas eu vejo o quanto a minha ausência está te destruindo. Eu só queria você de volta, eu gemi cobrindo o rosto. Eu sou o que sobrou, ele respondeu. E estou aqui, mas eu não consigo sentir o que você sente que eu deveria sentir. Ele fez uma pausa. Pare de tentar me fazer lembrar. Pare de tentar me fazer ser ele. Eu não sou ele, não agora. E cada vez que você tenta me forçar a ser o homem daquelas fotos, você me afasta, porque eu não reconheço aquele homem. Eu só reconheço a sua dor. Foi um golpe de clareza tão forte que tirou o meu fôlego. Eu estava tão obcecada em trazer o passado de volta que estava sabotando o presente. Eu estava tratando-o como um projeto de restauração, e não como um homem ferido que precisava de tempo e espaço. Levantei-me cambaleante e fui até a janela observando o movimento da rua. Eu precisava respirar um ar que não tivesse o cheiro da nossa tragédia. Tudo bem, eu disse, a voz vazia, o corpo exausto. Você tem razão. Eu vou parar. Eu vou parar de tentar te fazer meu marido. Ele permaneceu ajoelhado. Eu vou parar de te mostrar fotos, de te contar histórias. Eu não vou mais te tocar se você não quiser. Mas você tem que entender uma coisa. Eu me virei para ele limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu vou ficar aqui, não como sua esposa, se isso te assusta, mas como a mulher que mora nesta casa. E se você quiser descobrir quem é você, quem nós éramos e quem nós podemos ser, você vai ter que fazer isso sozinho. E eu vou estar aqui, mas não vou te guiar. Era a rendição total. O fim da minha performance, o reconhecimento de que o controle era uma ilusão. Eu não estava desistindo do meu amor, mas estava desistindo da batalha para reverter o tempo. Ele se levantou, a peça do quebra-cabeça ainda na mão, e caminhou em minha direção.
Eu me preparei para o próximo recuo, para o próximo silêncio gélido. Mas ele não parou. Ele passou por mim, foi até a manta que eu havia dobrado no encosto do sofá e a pegou. Ele voltou, parando a uma distância segura, e me ofereceu a manta. Está frio aqui, ele disse, e não havia exigência, apenas um cuidado simples. Você precisa se aquecer. Eu peguei a manta, e o gesto tão neutro, tão desprovido de memória, foi o ato mais íntimo que ele havia feito desde o acidente. Ele não estava agindo como um marido, mas como um ser humano oferecendo conforto a outro ser humano em apuros. Eu me envolvi na manta, sentindo o peso da minha própria respiração. E então, pela primeira vez em meses, em vez de exigir que ele me amasse, eu apenas o observei. Ele se sentou no chão, pegou as peças do quebra-cabeça espalhadas e começou a reorganizá-las lentamente. Eu não disse nada. Eu não fiz nada. Eu apenas me sentei na poltrona e assisti. E na quietude daquela sala, com o mundo quebrado a nossos pés, eu percebi que a verdadeira luta não era trazê-lo de volta, mas sim aceitar a pessoa que estava sentada na minha frente. E talvez, apenas talvez, fosse esse novo começo, despojado de expectativas, que finalmente nos daria a chance de reconstruir algo que fosse real, mesmo que fosse completamente novo. Eu tinha parado de lutar para ser sua esposa, e ele, pela primeira vez, parecia estar disposto a ser a minha companhia. Era o primeiro fio de esperança genuína, e eu o agarrei, mesmo que o custo tivesse sido a destruição total da minha própria sanidade. O que fiz para tê-lo de volta, afinal, foi parar de tentar. E essa era a parte mais inacreditável de todas. A rendição total foi o que nos salvou. Eu parei de lutar contra a amnésia e aceitei o novo começo. Se essa reviravolta te inspirou, curta o vídeo e compartilhe essa jornada. Agora, a pergunta crucial permanece. Se o amor da sua vida acordasse amanhã sem qualquer lembrança de quem você é, qual seria a primeira ação extrema que você tomaria para resgatar essa conexão? Deixe sua resposta sincera nos comentários. Assista outros vídeos na tela final agora.